Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje, 12 de maio de 2023. Esse estudo é realizado aqui em Curitiba, organizado pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. E nós estamos hoje entrando no nosso 10º estudo. E sempre falamos para aquelas pessoas que às vezes estão nos assistindo via canal do YouTube, que podem ver as aulas anteriores através do nosso site, www.obreirodosenhor.org.br, ou pelo canal YouTube, onde lá vai encontrar os playlists, onde tem todas as aulas anteriores, como também tem todos os outros estudos, tudo da Revista Espírita, tudo do magnetismo e todas as atividades da nossa instituição. O nosso estudo de hoje, nós estamos dando continuidade, nós estamos na segunda parte, ou livro 2, como alguns colocam, mas é a segunda parte, onde que fala sobre o mundo dos espíritos. E nós estamos dando continuidade no capítulo 1, que fala sobre os espíritos. Então, nós vimos lá naquelas primeiros estudos desse capítulo sobre a escala espírita, e aí estamos vendo aqui sobre a questão da progressão dos espíritos. Bem interessante, aqueles que não acompanharam, é só assistir o estudo anterior que vocês vão acompanhar. Então, nessa continuidade ali sobre que ele intitula nesse capítulo que fala desse capítulo que fala dos espíritos, na questão 119, Kardec continua perguntando para os espíritos: não podia Deus isentar os espíritos das provas que eles cumprem sofrer para chegarem à primeira ordem? Lembra que estão falando ali, que aqui é correlação, por isso que o primeiro capítulo desse livro fala sobre os espíritos, e na escala espírita ele coloca 3 ordens, né? E lá tem todas aquelas questões da terceira ordem, tudo bem detalhado. Então ele pergunta: não podia Deus isentar o espírito das provas que ele cumpre sofrer para chegar à primeira ordem? Aí os espíritos respondem: se Deus os houvesse criados perfeitos, nenhum mérito teria para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão no desígnio da providência para a harmonia do universo. E aí o Kardec, como sempre, faz aquelas observações, né? Essa é uma observação do Kardec. Pois que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores. Porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual, há essa diferença, enquanto a primeira é limitada, e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus. A segunda é indefinida, e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Interessante, né, essa colocação. E aí o Kardec continua, na questão 120.
Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Olha, essa pergunta é bem interessante, né, gente, para nossa reflexão. E os espíritos respondem: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Olha que interessante essa resposta, né, gente? E ele, Kardec, eu acho fantástico a lógica do Kardec, que ele continua se aprofundando mais, né? Ele quer saber mais detalhes, tá perguntando isso que vai trazendo para nós esses conhecimentos, né? Na 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Interessante, né? A gente refletir sobre isso. E os espíritos respondem: não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou mal. Isso é interessante, hein, gente? Criou simples e ignorantes. Isto é, tendo tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. E na 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminham para uma senda de preferência a outra? E os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Vou até repetir, porque eu acho bem interessante isso. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele. Nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Ele faz uma questão A nessa pergunta, né? Na verdade, ele faz a A e a B, né? De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam como fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. E aí ele faz uma questão no B dessa pergunta, né? Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? É a resposta. Acompanha-o na sua vida de espírito, até que acha conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Olha, bem interessante, né, gente? E na 123. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Olha essa pergunta que o Kardec fez, né? E olha bem a resposta dos espíritos. Os espíritos davam dura no Kardec também, né? Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Supondes poder penetrar-lhes os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte:
A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que ele deixa a cada um. Porquanto, assim cada um tem o mérito de suas obras. Que resposta, né? E a pergunta e a resposta, né, gente? Pra gente, que muita gente fica sempre buscando desculpas, né? Pelas, pelas coisas que acontecem, né? E na 1, 2, 4. Pois que há espírito que Deus, que desde o princípio segue o caminho do bem absoluto, e outros do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos. Não? Sim, a resposta. Certamente. E os que se acham nos grupos intermédios constituem a maioria. 1, 2, 5. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Aí o Kardec faz aquela observação dele que eles vão fazer, né? Por essas palavras, as eternidade, você deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujos termos não lhes é dado ver. Ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Né? Para eles acham que não tem fim, né? 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Na 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. E agora o Kardec faz uma observação bem longa sobre esse tema, né? Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maltendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensável para alçar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente assim, como há homens que são bons e outros que são maus, desde a infância. Também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mal. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre arbítrio.
E aí, nessa questão da progressão dos espíritos, né, ele continua agora perguntando agora sobre os anjos e demônios, né? Então, no 128, Kardec pergunta: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Observação de Kardec. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Diz-se o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espíritos ou de gênio. Tomamos-los aqui na sua melhor acepção. Bem interessante essa resposta, né, que ele coloca, porque muitas vezes existe isso mesmo, a gente comumente ouve falar nessas questões, né, o anjo bom, o anjo mau, né. Então, quando ele tá se referindo isso, nós estamos referindo nada mais como espírito, né. 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mais do modo que havemos dito. Uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. 30. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Resposta: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. É. Então, 131. Os demônios, no sentido que se dá. Há demônios, né? Na pergunta. Há demônios, no sentido que se dá a esta palavra? Responde: se houvesse demônios, seria obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Agora também uma observação um pouquinho maior do Kardec. A palavra demônio não aplica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, donde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus.
Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados para toda a eternidade. Se não fosse obra de Deus, existiriam como ele, desde que a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecer os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitem demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus suponha haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, né? Porque isso equivale a negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além do que nos fornece essa passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Isso está lá em Mateus 24, 29 e 30, né? O Kardec continua. Não temos visto a ciência contraditar forma do texto bíblico no tocante à criação da movimentação da Terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios, você deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não vale mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente. Porém, que, a seu turno, chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Por-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com essa restrição.
como entende atualmente, dando-se-lhes um sentido exclusivo, ele induziria em erro, como fazem crer na existência de seres especiais criados para o mal. Continua Kardec. Satanás é, evidentemente, personificação do mal sob a forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar como de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação consiste em decontrair os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. Assim, né? É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza. E Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo que toma as coisas ao pé da letra viu nesses emblemas individualidades reais, como via outrora Saturno na alegoria do templo. Bem bacana, né, gente, essa questão ali, para a gente compreender isso, né, que nós, até para nós, quando nós falamos aí que está no Evangelho, para nós orarmos para os inimigos, para aquelas pessoas que estão em situação difícil, que fazem essa barbaridade, nós temos que entender sempre dessa maneira que está sendo colocado aqui, né, nesses estudos, né, que esses aí são seres espirituais como nós, que ainda não evoluíram, estão num estágio ainda inferior na escala espírita, vamos dizer assim, mas que mais cedo ou mais tarde evoluirão, e todos nós, tem até uma música, todos nós seremos anjos um dia, né? Mas por isso que não podemos julgar nem discriminar ninguém, né? Sabemos que existem, sim, essas pessoas que persistem ainda em fazer o mal, mas não será eterno, né? Mais cedo ou mais tarde eles terão que evoluir. Então, dentro daquela linha ainda do mundo espírita, da parte 2, no capítulo 2, agora, nós vamos entrar também em outro tema bem interessante, né, para nós, que é o da encarnação dos espíritos. Então, nós vamos ver um pouquinho aí sobre o objetivo da encarnação, a alma e o materialismo, né? Nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre esse capítulo, que está lá dentro dessa parte, da parte 2 lá, que fala do mundo dos espíritos, né? E a primeira pergunta já é bem interessante, né? Objetivo da encarnação, né? O Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral,
ele próprio se adianta. E aí a explicação de Kardec, né? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de aproximar-se dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E a 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes. Se instruírem nas lutas e tribulações da vida corporal, vou repetir, todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz um sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Aqui já está uma resposta que, por isso que a lógica que ele fala, né? Não faria sentido isso, né? Porque como que um vai progredir, levar todo, vamos dizer assim, toda a coisa boa, todo o mérito da questão, se não passar pela mesma experiência dos outros, né? Por isso que ele coloca aí, né? Que todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz um sem a fadiga de trabalhos, consequentemente, sem mérito. Com certeza, né? Porque aí não teria justiça, né? E aí o Kardec faz uma pergunta A nessa questão aí. Mas, então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se esse não se isenta do sofrimento da vida corporal? Olha só a pergunta, né? Imagina. Aí os espíritos falam, chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeição, tanto menos tormento. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. E aí ele continua. O que é alma? Olha, essa pergunta está aqui no meio do texto, aqui das perguntas e respostas, mas para os colegas que estão aqui, que acompanhou conosco desde o começo, desde os primeiros estudos da introdução, nós já falamos bem sobre essa questão da alma, né? Que lá na introdução do Livro dos Espíritos, que são as primeiras aulas, né? Ele define bem essas questões, deixa bem claro. Mas aqui ele faz em termos de pergunta dentro do estudo do Livro dos Espíritos, né? Então, o que é alma? É um espírito encarnado. Isso é interessante, né, gente? Porque por isso que às vezes parece que nós esquecemos que nós somos espírito, né? Quando a gente fala da alma, mas a alma nada mais é do que o espírito. Nós somos um espírito utilizando um corpo, né? E olha a pergunta: que era a alma antes de se unir ao corpo e espírito, né? Isso está bem claro na parte da introdução, lá no início, nos primeiros estudos, né? As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? A resposta é clara: sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir no corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Acho interessante que lá ele explica bem isso, para diferenciar, né? Quando está aqui, quando nós estamos falando aqui, nós falamos, o seu espírito fala alma, né? Porque daí ele, quando está encarnado, ele utilizou esse termo alma, né? Mas são sinônimos, né? Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. E ele faz um item. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. Preciso que seja assim para que os dois possam comunicar-se
um ao outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então aí o Kardec faz esse comentário, que nós já vimos também isso aí já no início do capítulo lá, né, da própria estudo do Livro dos Espíritos, e aí o Kardec faz aqui. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Lembra? Estudamos lá também quando falamos do princípio vital, né? Segundo, a alma, que é o espírito encarnado, que tem o corpo, que tem no corpo sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma no corpo, tal no fruto, o germe, o perisperma e a casca. Também já falamos também sobre o perispírito antes, né, gente? Mas as coisas vão se repetindo, né? Vão ficando mais claras, né? Dentro do contexto do tema que o Kardec está abordando, né? Por isso que ele traz de volta para ficar bem claro isso, né? E não 136. A alma independe do princípio vital? O espírito parece que está meio dura, né? O corpo não é mais do que envoltório. Repetimos constantemente, né? Então, quer dizer, então, pô, já repeti bastante vezes isso aí, né? O Kardec faz uma questão lá. Pode o corpo existir sem alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto depois de sua união, se haver, vou repetir, enquanto depois de sua união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que prende a alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. E olha aqui a resposta, porque é que todo mundo, eu acho que é a coisa que é natural, todo mundo perguntar, então o que seria esse corpo, né? Então ele pergunta, o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne, sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. E aqui vem assim uma questão hoje, naquela época não tinha isso, mas hoje se fala muito aí nessa questão de mensurar o momento da morte, né? Então, às vezes, utilizando aí equipamentos, eles conseguem, né, vamos dizer assim, deixar o corpo ali funcionando, né? As coisas colocando lá. E aí hoje eles conseguem medir aí é um dos meios que eles usam aí de medir a inteligência, né, para saber quando foi para a morte cerebral que eles falam, né? Então, mas é um tema bem interessante, para saber qual que é o momento exato da morte, que às vezes o espírito está no estado vegetativo, o corpo está no estado vegetativo, e o que seria esse corpo se o espírito já saiu, né, se a alma já saiu? Que é que ele coloca aqui uma massa de carne, né? Ela pode estar funcionando, por isso que ele falou que pode existir, né? E ele faz outra pergunta. Um espírito pode encarnar a um tempo a 2 corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível. Não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. E aqui ele cita, né? Aqui, ó, a questão de quem editou o livro, né, que ver o livro dos médios, né, quando fez o livro do Espírito, não tinha o livro dos médios, né? Mas ver o livro dos médios, capítulo 7, da bicorporidade e da transfiguração. E é bem interessante hoje, que tem algumas pessoas aqui que estão aqui, que nós tivemos um estudo ontem, que nós chamamos de DEON, que é da questão da mediunidade, e foi abordado bem esse tema, né? Da bicorporidade e da transfiguração, né? E ele lá no livro dos médios, ele detalha bem isso aí mesmo, né, gente?
O que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. É verdade, né, gente? Que aí é que nem a questão do evangelho mesmo, assim, eu vejo, eu fico pensando da Bíblia, na antiga, então as interpretações das pessoas começam a utilizar de acordo com o interesse, mas a questão da gente entender as palavras, né? Porque às vezes a gente fala a mesma coisa de uma maneira diferente, né? Por isso que o estudo sempre é bom em grupos, quando a gente estuda, debate, que daí vai se clareando mais esses temas, né? E não 39. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica, emanada do grande tudo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende da acepção, das acepções da palavra. Porque não tem uma palavra para cada coisa. Aí o Kardec, depois de tudo isso, né, depois de ter estudado tudo isso aí, ele faz aquela observação dele, né, para ficar bem claro sobre isso aí. O vocábulo alma se emprega para definir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção, você pode, com acerto, dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande tudo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de cada um ser absorve uma porção, e que após a morte volta à massa de onde saiu. Essa ideia, de nenhum modo, exclui de um ser moral distinto, independente da matéria, que conserva a sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nessa acepção é que você pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Aí aqui voltou aquilo que eu estava falando já, né? Uma nota que ele coloca aqui, ver na introdução a explicação sobre o termo alma, que nós estudamos lá no item 2, lá no parágrafo 2. Lá. O que deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, e presidindo assim cada uma das funções do corpo? Ainda isso depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se você entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Entretanto, alguns espíritos deram a essa definição. Aí o Kardec faz uma afirmação. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. E aí o Kardec faz a colocação dele aqui. A alma atua por intermediário dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Essa explicação, porém, não procede desde que se considere a alma o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. E a 141. Há alguma coisa verdadeira na opinião de que pretendem que a alma seja exterior ao corpo e a circunvolve, né?
A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro na gaiola. Irradia-se, se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, pode-se dizer que a alma é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve. É o primeiro a qual chamais perispírito. Outro, grosseiro, material, pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo. Já temos dito. E dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida. Pergunta interessante também, né? O espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos, os instrumentos das manifestações da alma, é que se desenvolvem e completam. Ainda aí se toma o efeito pela causa. Porque todos os espíritos definem do mesmo modo a alma? Fica lá que pergunta. A resposta. Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreende as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavra para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que essa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre então a figuras, as comparações que tomais como realidade. E se deve entender por alma do mundo o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, porém, não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor de suas fantasias. Também a terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra, você deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações. Quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus, com relação aos vossos planetas. O vosso planeta, né? Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? O Espírito responde: esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando pró, o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? A resposta também é interessante. Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sente e cujas ações têm todos por objeto a humanidade. O que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital?
quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo. Por ser aí, portanto, de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que considera o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido do princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Olha aí, gente, o tema que nós preparamos para hoje, né? Bem interessante, né? É um tema bem bacana. Merece uma leitura mais acurada. Acho que a gente coloca aqui, apresenta, chamar a atenção de vocês, até para despertar a curiosidade de vocês, para voltarem a estudar, gente. Revolte, estude de novo, reflita nas questões. Aí, conforme vocês ouviram aqui, vocês olhando de novo lá, vocês vão começar a perceber um pouquinho mais. Bom, Silvestre, teria algumas considerações para colocar? Alguém teria algumas questões para colocar? É um tema bem interessante, né, gente? Esse tema, assim, é gostoso da gente estudar, porque todos nós, sempre nós como espíritas, né, é uma questão que todo mundo pergunta para nós, né? Então, aqueles que estão frequentam as casas espíritas, estão dentro de uma casa espírita, que exercem alguma atividade, talvez dentro da casa espírita, e aqueles que querem ter, por exemplo, o título de dizer que é espírita, ele deveria conhecer, estudar um pouquinho, isso é para saber, até para dar uma resposta para a pessoa, né? Que a pessoa pergunta, né? Aí, como é que é a alma? Como é que é o espírito? Como é que é? Então, nós temos que saber isso, né? Por isso que nós temos que estudar bastante isso. Como eu disse, existem os cursos, quando a gente estuda a mediunidade, lá no livro dos médios, e a gente estuda, amplia bastante, muitos temas que a gente estuda aqui, lá no livro dos médios, ligado à mediunidade, ele amplia muito mais, né? Ele traz muito mais outras questões. E na Gênese também traz aquelas outras questões, como o Theo Silvestre colocou nos anteriores, que são as coisas que se complementam, né? Aí sim se complementam. E algumas pessoas falam das obras complementares. Eu acho que as obras explicativas que vêm aperfeiçoar são essas obras que o Kardec colocou depois, né? E às vezes as pessoas, antes de estudar o livro dos médios, estudar a Gênese, estudar o Evangelho, o céu e o inferno, aí já começa a estudar outras obras e dizem que são obras complementares. Peraí, mas estuda lá o livro dos médios, depois que você estudar o livro dos espíritos, que você vai ver como é que você complementa. A Gênesis, quando fala na parte da formação do mundo, né? Dos fluidos, capítulo 14. Fantástico, né, gente? Para você entender essas questões. Então, o livro dos espíritos colocou essas questões aqui, aí o Kardec, através da Revista Espírita, que é outro estudo, e não é porque eu participo, gosto de participar, que nós estamos participando todos os sábados à tarde, aqueles que quiserem podem participar, nós estamos estudando já lá no... Eu estudo esse já há uns 10 anos, mas nós voltamos de novo a estudar esse ano, acho que nós estamos agora em 1961, 62. Estudo fantástico, né, gente? Que o Kardec coloca como laboratório do mundo invisível, onde que ele discute desses temas, coloca e observa e conversa e traz fatos da realidade, que depois, junto com o livro dos Espíritos, junto com a Revista Espírita, aí depois que ele vai trazendo as outras obras, né? Depois que ele trouxe o livro do Médio, trouxe a Gênesis, o próprio Evangelho, saiu de tudo aquilo que ele estava estudando ali, né, gente? Então são também outras obras que é muito interessante a gente estudar, né, gente? Bom, gente, tudo bem? Tudo certinho? Bom, então estamos no nosso horário. Quem vai fazer a nossa oração? Silvestre, né? Quer fazer para nós, Silvestre? Oi? Fazer a oração?